Muito boa noite a todos vocês. Já agradeço por estarem aqui, pelo convite. Como eu estava já antecipando, agora eu posso sim falar. Quando a Rafa me contactou, e ela sugeriu o assunto, eu já tinha planejado, eu tinha o planejamento, aliás, eu tenho o planejamento de fazer muita coisa nessa área, né? Esse projeto do Conexão acabou. Ele está indo muito arrastadinho. Ele era para já estar mais. Mas é porque realmente falta tempo, falta, enfim, administração de tempo, melhor dizendo, da minha parte para conseguir fazer algumas coisas. Era para ser uma plataforma, tipo o Sanari, coisas do gênero, mas aí, enfim, eu sozinho fazer tudo é mais complicado. E essas palestras complementares, eu tenho ideia até de fazer um curso ou uma disciplina optativa em cima disso, porque isso é um tema, ele é tão necessário quanto o conhecimento da farmacologia. Assim, ele está junto. Vocês não poderiam sair da faculdade sem saber disso. Não dá para falar isso em aula. Vou ver se a gente... Vou pensar nisso. Quer dizer, eu já penso nisso, eu ainda não coloquei no papel e nem propus isso a nenhum curso, nem a medicina, nem outra coordenação. Mas eu prometo que eu vou. Porque é o seguinte, o que eu vou falar aqui talvez seja 10% de todo, ou muito menos, de todo o por trás das câmeras, digamos assim. Eu vou mostrar para vocês o por trás das câmeras da farmacologia, da indústria farmacêutica, da aplicabilidade de alguns fármacos. Por exemplo, eu vou comentar isso quando eu tocar em alguns fármacos, como benzodiazepínico, já daqui a pouquinho. Mas uma especialidade médica onde essa manipulação ou essa influência de marketing, de lucro da indústria domina completamente é na psiquiatria. É assim, eu acho que é uma aula completa só sobre isso. Comentando e falando dos fármacos e do histórico, de como é que... Hoje eu vou comentar alguns, pouquinhos, só para deixar um gostinho de, pô, vamos lá, quero mais. Mas é absurdo, a psiquiatria é absurdo, realmente. Porque muitos fármacos são produzidos e não há uma necessidade de uso clínico, eles não são melhores do que os já mais antigos, apesar da indústria sempre vai vender essa ideia para vocês e para o público leigo em geral, eles não são e são muito mais caros. Então, assim... Mas então eu já tinha essa ideia de fazer. E aí eu coloquei o tema, eu fiquei na dúvida do qual título eu usaria. E aí eu coloquei medicamentos nem tão terapêuticos para combinar assim com a dinâmica do que eu vou passar um pouquinho para vocês. E algumas histórias que são realmente aberrantes, tá? De crimes e enfim. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Passei. Aí eu vou fazer já uma provocação em vocês, que é o seguinte. Vocês acham que para a gente não fazer uma coisa muito monólogo, eu prefiro fazer uma troca. Até porque, enfim, o assunto vai pedir isso. Então vamos começar tentando fazer essa troca. Vocês acham que há alguma semelhança, ou algumas semelhanças, ou não tem semelhança, entre a indústria farmacêutica e a indústria de cigarros, pegando como parâmetro a vida humana, digamos assim? Vai um pouco de filosofia também. Vocês acham que tem algo em comum ou não tem algo em comum entre a indústria de medicamentos e a indústria de tabaco? O que é que vocês acham? E aí, Rafa? Vai você. Tudo em comum. Fabielle falou tudo em comum. Opa, tem sim. Rafa, e aí? Tem ou não tem em comum? Eu pensei mais em questão de lucro, assim, questão da vida humana. Opa, é um ponto. Juliano, aspectos em comum tem, realmente. Necessidade de nos tornar dependente? Opa! Professor, ponto. Não me surpreenderia se alguma empresa que fabricasse fármaco também fabricasse cigarro. Tá, tudo bem.
É assim, diretamente não tem, não de nome, mas aí você vai ver associações. Mas de nome, por exemplo, a Pfizer não vai fazer isso, a AstraZeneca não vai fazer isso, Johnson, ele lá, ele, o Lilly, a Roche, essas não vão fazer, mas que tem em comum? Tem. Tem muita coisa em comum, por incrível que pareça, entre as duas indústrias. Uma delas, vocês. Dois pontos aí vocês falaram: lucro e a dependência. Vamos no lucro. Isso aqui é um short communication que saiu no Lancet, naquela revista The Lancet, em 2011. Tá aqui, ó, 10 de fevereiro de 2011. O que é isso aqui? Isso é uma demonstração do poder do lucro nessas indústrias. No caso, vamos primeiro na indústria do tabaco. Em 2010, a Imperial Tobaccos recebeu um prêmio no Reino Unido, um Global Awards, de... como é que eu vou dizer? De boas práticas no mercado, digamos assim. Traduzindo em miúdos, é o velho marketing e o lucro embutido nele, entendeu? Então eles receberam um prêmio de indústrias e essa Imperial Tobaccos recebeu. E ela se vangloriou nesse ano de 2010 de aumentar as vendas em mais de 10% em países de equilíbrio financeiro mediano para baixo. Então, aí tem uns exemplos aqui, deixa eu ver se tem, África, Ásia, do Pacífico, né, o Oriente Médio, então tá ali. E aí, a Philip Morris também foi uma indústria do tabaco que nesse ano, junto com a Imperial Tobacco, foi uma das que mais lucrou, tá? E o The Lancet descreve isso nas palavras traduzidas aqui, no meu inglês não tão muito bom, mas que essas companhias, elas se especializaram em vender lucro, criar dependência e matar. Vocês vão ver que esse padrão é idêntico na indústria farmacêutica. Idêntico. É o mesmo padrão, tá? Certamente o modelo de negócio mais cruel e corrupto que os seres humanos poderiam ter inventado. Então nós vivemos duas epidemias que não são causadas por patógenos externos. Duas epidemias são causadas pelos seres humanos. Epidemias essas, uma a indústria farmacêutica, outra a indústria do cigarro. Comprovo isso para vocês, que o padrão é o mesmo, nesse trabalho aqui, também na Lancet, de 2005, relacionado à verdade nunca dita, que eu coloquei como título, que é o The Whole Truth and Nothing But the Truth, sobre a empresa de cigarros Philip Morris, que criou, presta atenção que a indústria de farmacêutica também faz isso. A Philip Morris criou uma subsidiária menor de pesquisa chamada INBIFO, isso aqui, ó, INBIFO, na Alemanha. O que essa subsidiária faria? Ela faria testes que os resultados seriam oficiais e sempre positivos. De uma pequena amostra, eles fariam uma pesquisa, publicariam só o que é positivo e não seria publicado as evidências de grande toxicidade relacionadas às pessoas, aos fumantes passivos para a comunidade científica. Quer dizer, essa subsidiária da Philip Morris é recheada de pesquisadores de todas as formações da área médica, estão ali. E qual é o papel deles? É dizer o seguinte: olha, o cigarro não causa mal para o fumante passivo. Está aqui os nossos resultados. Só que os resultados só mostram dados positivos.
não mostram dados globais que, no geral, ia mostrar que faz mal. É exatamente o que a indústria farmacêutica faz. Vou mostrar exemplos a seguir sobre ela. E aí eu tenho como um dos livros que eu sempre indico para as turmas, eu já falei dele, vou mostrar no final também, que é o Medicamentos Mortais. Todo mundo tem que ler esse livro um dia. O Peter, ele é um médico dinamarquês, ele foi médico, trabalhou numa indústria farmacêutica, e ele, a partir de então, investiga, produz artigos e investiga, sempre com referências, e escreveu esse livro mostrando como é essa dinâmica da indústria farmacêutica. Que aí ele tem, logo na página 2, ele descreve o seguinte: por que que eu coloquei como uma ideia para vocês pensarem, por que a gente ingere tantos medicamentos? Porque muitas patologias só mudando. Tanto é que na farmaco, quando vocês passam pela farmaco, muitas vezes a gente, antes de entrar na terapêutica da farmacológica, a gente fala da não farmacológica. Diabetes, hipertensão, patologias do trato gastrointestinal, entre outros. Cardiovasculares. Olha, se você fizer mudança do estilo de vida, pode ajudar muito. Você não precisa fazer um uso de um medicamento ou de vários medicamentos. Então ele descreve o seguinte: empresas farmacêuticas não vendem medicamentos, elas vendem mentiras sobre medicamentos. Aqui eu abro parêntese para o seguinte: muitos medicamentos produzidos até hoje, eles são extremamente úteis e benéficos para tratar uma diversidade de patologias que a gente tem, sejam infecciosas, não infecciosas, inflamatórias, não inflamatórias. Então, mas o que é abordado principalmente aqui? O que não é necessário. As mentiras por detrás de aprovação, órgãos federais como Anvisa, FDA, EMA europeu e outros, acabam aprovando. Por que isso aqui é interessante nesse período também? Porque nós estamos vivendo tempos da Covid, né? Onde a gente tem uma disputa de mercado por vacinas. Vocês não podem ser ingênuos achando que as farmacêuticas estão nessa de aquela ali pode dar mais efeito adverso que a minha, então a minha é melhor. Eles não estão pensando na saúde pública, eles estão pensando em vender mais. Então, se eles queimam a indústria coleguinha, eles vendem mais. Aí tem alguns pontos que ontem um amigo meu me perguntou: minha sogra, vou só fazer um parênteses para puxar essa ideia da Covid. Minha sogra está com medo de tomar a vacina da AstraZeneca, porque ela ouviu falar que dá coagulação, trombose. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Todas as estruturas montadas a partir de adenovírus, então, toda doença, que é utilizada, uma terapêutica, onde há um vetor viral, um adenovírus, ou toda vacina que tem como como dizer, tecnologia, um adenovírus, os adenovírus podem, isso já é sabido há algumas décadas, os adenovírus eles podem desencadear trombocitopenia, alterações de fator 9, alterações de fator 11, então eles podem, isso já é sabido, tem modelos animais descrito isso, não é novidade. E é raro isso acontecer, isso não acontece em todos os indivíduos, essa trombocitopenia ela é rara de acontecer, mas toda a estrutura em cima de adenovírus, terapêutica, tem estudos para terapêutica de câncer, vacinas que vocês estão vendo, todas elas podem acontecer isso. Então, a Johnson é um adenovírus 26, se não me falha a memória humana, e a outra que foi descrito é a AstraZeneca, que é um adenovírus chimpanzé. Então, todas que têm estrutura de adenovírus podem ocasionar isso. Por outro lado, as vacinas que são de vírus inativados podem mais facilmente levar aquele antibody dependent enhancement, que é a facilitação dependente de anticorpo, que é a formação de imunocomplexo
e potencialização de resposta inflamatória, um agravamento. Onde é que vocês veem isso? Na tentativa que fizeram com a vacina da dengue, que era uma vacina de vírus inativado. Entenderam? Então, mais ou menos por aí. Esse mecanismo, vocês têm que saber e têm que entender para não cair nesse jogo e o que ele fala, de mentiras. Muitas vezes os médicos... Eu vou contar um caso para vocês, justamente da AstraZeneca, que é impressionante. Os médicos são convencidos de que o medicamento novo é melhor do que o antigo, sendo que ele não é. E eles prescrevem mais, são convencidos disso e pronto. É por isso que ele cita aqui que elas vendem mentiras. Às vezes o representante que vai chegar em vocês, ele vai mentir, mas não porque ele quer. Os superiores dele mentiram para ele, mostraram só resultados positivos, ele chega para vocês e mostra, aqui, ó, resultado positivo, é ótimo, doutor, se eu der 40 miligramas desse aqui, é melhor do que 20 do outro, hein? Mais eficaz, pode prescrever, mas esse custa 30 vezes mais, não tem problema, doutor, prescreve e tal, e vai ter os agrados maravilhosos, enfim. Muito bem, então vamos lá. Então, mentiras gritantes, que em todos os casos estudados por ele, continuaram, depois foi comprovado que as declarações estavam equivocadas. Às vezes os órgãos de vigilância, a Anvisa manda uma mensagem para a farmacêutica dizendo, olha, é melhor você parar de dizer que esse fármaco diminui internações, diminui infecções secundárias bacterianas, quando não faz. E mesmo assim a farmacêutica mantém. Tá? Vocês vão ver que isso aconteceu. É isso que torna os medicamentos tão diferentes de qualquer outra coisa na vida. Praticamente tudo que sabemos sobre medicamentos é o que as empresas escolheram dizer a nós e aos nossos médicos. Por isso que a medicina é observacional. Vocês têm que observar, têm que prestar atenção no que acompanhar o paciente de vocês. Prescrevi, no caso, anestésico. Vai fazer os anestésios, o anestesista é o que mais manja de farmacologia, o que mais gosta de farmacologia. Né? Vai ter os anestésicos, bloqueador neuromuscular, benzodiazepínico, opioide, gasose, quer dizer, inalatórios, intravenosos, antibiótico, vai estar tudo junto ali, mais um pouco. Isso e mais um pouco. Vasoconstritor, mais um pouco. Está tudo junto. Vocês têm que observar, sempre observar. As equipes de vendas de medicamentos contam muitas mentiras, mas com frequência foram iludidas por seus superiores na empresa, que lhes ocultam a verdade de forma intencional. E aí vamos começar a contar um pouquinho dessa novela. Essa False Claims Act é um órgão do governo americano que categoriza, eu tenho até para mostrar para vocês. Bom, deixa eu falar primeiro, eu vou mostrar já para vocês. Categoriza nas indústrias os principais grupos de indústrias que foram processados ou que pagaram indenizações por processo de cunho civil ou criminal. Tá? Então é o seguinte, presta atenção, 4 companhias, Glaxo, Pfizer, Eli Lilly e Schering & Plough, tiveram, elas juntas, somaram mais pagamento por fraude em 2 décadas. Isso aqui foi da década de 90 até 2010. Coloquei a referência aqui para vocês, foi de 91 a 2010. Vou já mostrar para vocês. Elas pagaram juntas, as 4, mais do que a soma de pagamento de multa de todas as outras indústrias, de todos os outros ramos juntas. Vocês terem uma ideia de quanto é. A porcentagem aqui, pago pelas companhias farmacêuticas, foi de 10,5 bilhões em fraude. Elas somam 53%. Só elas 4 pagaram 53% de... Quer dizer, um pouco mais da metade, quase 6 bilhões de dólares em multas. Pelo quê? Prática, em essência, o crime mais cometido é prática ilegal de indicação off-label de medicamentos, quando esses medicamentos não têm essa indicação. Essa prática é processada como crime devido ao potencial de graves efeitos adversos. Tá? Deixa eu
Deixa eu tentar ver se está aqui aberto. Deixa eu fechar aqui. Já volto com essa apresentação. Deixa eu mostrar só para vocês verem. Aqui, ó. Aqui. Tá aqui. Deixa eu botar na capa dele. É isso aqui, ó. Deixa eu aparecer aí. É isso aqui, tá vendo? Rapidly increasing criminal and civil monetary penalties. São todas as empresas, né? Aqui no caso a indústria farmacêutica, em essência, que é o que ele vai falar, mas esse é uma parte do documento que eu coloquei. Então, olha só, os Estados Unidos gastaram em prescrição, o governo americano, até 1990, 40 bilhões de dólares. De 1990 a 2008, 234 bilhões de dólares em prescrição. Vocês acham que a indústria farmacêutica lucra pouco? Vocês acham que com esse volume de dinheiro, eles não compram o que eles quiserem para vender mais medicamento? Mais vacinas e vitaminas? E aí esse estudo avalia, aí é feita uma análise, ele explica aqui, eu vou enviar todos esses artigos para vocês darem uma lida depois, tá? As 4 principais companhias que eu falei, que estavam envolvidas, e aí ele disserta, são 35 páginas em que ele vai falar da metodologia que eles usam, as definições, resultados, aí depois vocês dão uma lida nisso. Vamos voltar lá na apresentação. Deixa eu colocar aqui. Então, por aqui, você já começa a ter uma ideia de como é que funciona o circo. Por isso que o Peter, nesse livro, ele chama essa indústria farmacêutica de crime organizado, porque é idêntico ao crime organizado. Já vou dizer, não só pela corrupção em si, pelas fraudes, né, pela mentira, mas pela perseguição contra médicos, contra pesquisadores, contra profissionais que trabalham nos órgãos de vigilância, por exemplo, FDA, perseguição, calúnia, difamação, e até demissão de funcionários da própria companhia. Também vou mostrar que isso aconteceu. Então vamos lá, rol da vergonha. Aqui eu vou listar para vocês os mais clássicos que a gente teve, um resumo, tá? Porque tem muito mais, não dá tempo de falar de todos, mas são os melhores, assim, que eu considero para vocês verem o tamanho do problema. Hoffmann-La Roche. A Roche. Hoffmann-La Roche é uma empresa suíça, né? Foi fundada pelo Fritz Hoffmann-La Roche, daí o nome, o sobrenome dele. Essa empresa, na década de 90, foi considerada a maior fraudadora corporativa do mundo. Do mundo. Tá? E eu também vou mostrar que eu tenho a referência aqui, que é o Global Policy. É uma referência relacionada a um fórum de polícia global que mostra que aí lista 100 as 100 corporações, né, na década de 90 que cometeram crimes. Todos os produtivos. Aqui a câmera está na frente. Deixa eu puxar a tela para cá. Deixa eu ler lá o comentário. Fabielle, lá, descobriu os produtinhos de pele. Opa, vamos lá, já vou chegar nos produtinhos de pele. Espera aí. A dermato, então, vocês não fazem ideia do ritmo da caminhada. Mas vamos lá. Então, por que ela foi considerada, na década de 90? O crime que eles cometeram, naquela época, o principal crime era antitrust. Era a formação de manipulação, manipulação de preços, tá? Isso desde a década de 70 já acontecia na Roche. Tá? Eu vou falar mais à frente o da década de 70. Mas aqui eu vou focar no principal crime que foi na década de 90, que foi executivos lideravam um cartel. O que fazia a Roche? Ela se uniu com outras grandes companhias. Ela era a maior. A Roche começou na década de 30, foi a primeira empresa a comercializar vitaminas de forma sintética. A vitamina C, o Redoxon,
começou a ser comercializado em 1934, tá? E a Roche, a partir de então, dominou o mercado de vitaminas. O que ela fez? Ela pegou outras empresas que participavam do mercado, grandes empresas que participavam do mercado, uniu os executivos dela com essas empresas e eles formaram um cartel em que eles aumentavam o preço e, consequentemente, eles faziam os governos e as empresas alimentícias a pagar valores exorbitantes por algo que não valia aquilo. Isso ficou conhecido como... deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Não, eu tenho que fechar para abrir para vocês. Já vou mostrar. Isso ficou conhecido como Vitamins Inc. Era o nome desse esquema antitruste deles. Esse esquema começou na década de 70, não com vitaminas. As vitaminas foi mais para frente um pouquinho, tá? O que aconteceu? Então ela foi acusada de conspiração antitruste criminosa, prejudicial, mais difundida e jamais descoberta. Jamais. Apesar de ter sido... aqui eu estou mostrando, vocês estão vendo, tem um livro, Roche versus Adams. Stanley Adams era um executivo da Roche. Ele denunciou em 73 o esquema que a Roche fez para aumentar, o que eu vou mostrar mais à frente, um esquema antitruste para aumentar o preço do Valium, quer dizer, do diazepam e do clorodiazepóxido. São os dois benzodiazepínicos que a Roche começou a comercializar. Pra vocês terem uma ideia, o preço no atacado do Valium valia 25 vezes o preço do ouro na década de 70. Eles fizeram o valor subir tanto, e isso acontecia como? Eles se reuniam em hotéis de luxo, eles faziam em conferências, encontros de sociedades médicas, eles estavam ali, eles se reuniam e vamos subir o preço? Vamos, para tanto. E iam mantendo aquilo ali. Não tinha concorrência, os governos... Então, o que aconteceu? O Departamento de Justiça americano acusou um ex-diretor de marketing mundial da divisão de vitaminas e produtos químicos e de participar de cartel de vitaminas e de mentir aos investigadores. Eles tiveram que pagar 3,3 bilhões de dólares em multa por fraude, por esse esquema antitruste deles. Tá? E é engraçado que isso nunca foi descoberto, mesmo o Stanley tendo, em 1973, denunciado. Stanley foi perseguido, foi demitido. O que aconteceu? Ele denunciou o Comitê Europeu, né? Só que, de novo, a Roche, as farmacêuticas têm muito dinheiro, há muita corrupção por trás disso. O nome dele, acidentalmente, foi vazado do processo sigiloso. A Roche descobre, foi vazado para a Roche, né? A Roche descobre, demite ele, e mais, o acusa de traição, porque ele apresenta isso na Suíça. Na verdade, a divisão era na Alemanha. Então, ele é acusado de ser um espião estrangeiro. E aí, ele foi preso por isso. Ele foi preso. Ele que denunciou o negócio foi preso. A mulher dele, quando descobriu que ele ia pegar 20 anos de cadeia, suicida. A história é bem complicada. Ele conta tudo nesse livro. Esse livro é de 1984, tá? E ficou conhecido como o caso Roche versus Adams. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Outro caso, aqui vocês com certeza... Eita, tô fazendo errado. Peraí. Já fiz besteira. Voltou. Aqui vocês já devem ter ouvido falar que é um caso clássico da talidomida, né? Que é o Contergan. O nome comercial dele, né? Dela, né? Talidomida foi sintetizada em 53 na Alemanha, começou a ser comercializada no final de 56, 57, como um hipnótico sedativo com um potencial antiemético em grávidas. E eu tenho para dizer para vocês o seguinte, essa molécula é fundamental, é uma das melhores estruturas produzidas com potencial modulador, imunológico e anti-inflamatório, além de ser um bom hipnótico sedativo, e tem propriedade antinauseante. O que aconteceu aqui? Nessa época, a gente não tinha aquela estruturação
aquela padronização para que um medicamento, ele tinha que cumprir as etapas fase 1, fase 2, fase 3 de estudo clínico, para poder pedir a inscrição definitiva, não tinha fase 4. Então aqui a coisa foi testada em animal, o modelo animal não deu muita coisa, daí vai para a praça. A partir do caso que ficou conhecido como caso Contergan, né? Lá fora. A partir da talidomida é que essa estruturação mudou. As agências de regulação começaram a alterar, precisa passar por fase 1, fase... que vocês estão vendo em relação aos medicamentos da Covid, que vocês estudaram na farmácia, viram, estão vendo nas vacinas. Então, o que aconteceu? Em 59, esse médico, eu acho que é o Windukind Lenz, tá? É um médico alemão, ele foi o primeiro a divulgar, a relatar que as mulheres grávidas que tomaram para as náuseas, para o enjoo, a talidomida, elas, os recém-nascidos apresentaram focomelia, que é a má formação dos membros superiores ou inferiores, ou a amelia, que é a não formação. Ou deformidades no coração, nos rins, nos olhos. Então a coisa... Ele foi o primeiro que relatou isso. A empresa que produziu na Alemanha a talidomida, com o nome comercial de Contergan, foi a Chemie Grunenthal, tá? Que está aqui o logotipo deles. Só que a Grunenthal, ela não divulgou, ela sabia, ele informou, outros médicos começaram a informar de outros problemas acontecendo, mas ela não divulgou à comunidade científica, ainda mandou uma carta a médicos alemães dizendo que era totalmente seguro. Que aquilo ali era meio que terrorismo por parte desses que estavam identificando. O medicamento só saiu suspenderam a comercialização dele em 60, 61. No Brasil ficou na praça até 65. E aí, o que acontece? A Grunenthal, aí vocês começam a ver, o que eles fizeram? Eles receberam as denúncias e ficaram calados? Não, eles mandaram carta para 70 mil médicos alemães dizendo que era tranquilo, estava garantido que a talidomida era segura. E mais, perseguiram com detetive particular tanto o Lenz quanto outros médicos que começaram a relatar o problema. E ameaçavam com ação judicial, que vocês estão vendo aqui. Esses que divulgavam, olha, isso virou um livro, que é o Dark Remedy. Tem até vou mostrar para vocês, vou fechar de novo rapidinho, mas vale a pena vocês verem. Eu vou mandar também para vocês essa referência. O Dark Remedy aqui é um short communication, tá? Que saiu no Lancet também. Só para vocês terem uma ideia. Tá aqui, ó. Tá dando para ver? Dark Remedy, The Impact of Thalidomide and its Revival as a Vital Medicine. Por que its revival? Porque a talidomida, como eu falei para vocês, ela tem propriedades que nenhuma outra molécula tem. Ela continua sendo estudada para tratamento de câncer, de doenças crônicas inflamatórias, autoimunes. Só que, e aí ele conta o caso aqui, aqui é um resuminho, bem resumo do que é o livro. Vou mandar para vocês. Aí em 82, conta o caso do Instituto de Farmacologia de Hamburgo, desse autor do livro que começou a estudar a molécula e daí escreveu e conta a história da molécula e tudo, até os dias de hoje. Enfim, vale a pena também, quem tiver... Eu não sei se dá para baixar, não tentei baixar esse livro. Confesso que esse eu não tentei achar na internet, mas vale a pena se alguém achar, porque ele conta em detalhes essa história e explica das atualizações da talidomida. Tem outros artigos que eu também vou mandar para vocês de atualizações do uso da talidomida em estudo científico. Agora, vejam, a empresa manteve no mercado, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo da... E aí me chama a atenção o seguinte, que eu não sei se vocês sabem. Ano passado,
saiu... o que aconteceu? Deixa antes de eu mostrar aqui o próximo slide, eu vou contar. Foi criada uma fundação que chama-se Fundação Contergan, que é o nome comercial da Alemanha, que na Europa ficou conhecido o medicamento, não é conhecido como a molécula talidomida, né, o princípio ativo, mas o Contergan. Criaram essa Fundação Contergan. A Grunenthal, você sabe qual foi a multa na época da Grunenthal? 11 mil, não me lembro não sei se foi em dólares, foi uma coisa bem pífia, assim. Os tribunais naquela época, principalmente na Alemanha, a coisa era... Então eles praticamente não sofreram, eles não sofreram nada no Reino Unido, então foi assim, o processo desandou, foi horrível. Mas o que aconteceu? Houve a formação dessa fundação que não tem a ver com a Grunenthal, que é a Fundação Contergan, quer dizer, tem a ver indiretamente. A Grunenthal, a única coisa que pesou é o seguinte, eles tinham que pagar multa, eu não vou lembrar em dólar o valor, tá? Mas no Brasil vai de 5 mil, 6 mil reais a 30 mil reais, 30 e poucos mil reais, para as famílias que sofreram e para as mães que tiveram seus filhos com teratogenia em decorrência do uso da talidomida durante a gestação. E aí, o que aconteceu? Eu vi essa matéria do ano passado. Aqui, ó, acho que é 15 de janeiro de 2020. Conheça a história da talidomida que afetou a vida de milhares de pessoas e que 60 anos depois volta a assombrar as vítimas. Por quê? Porque simplesmente a fundação responsável pelo pagamento vai deixar de pagar. Só vai pagar para as vítimas, para as mães e as famílias, né, os filhos, no caso, que já estão adultos, já têm uma certa idade, só vai pagar para os que tomavam o Contergan. Só que no Brasil não era o Contergan. No Brasil era o Sedalis. Era uma outra subsidiária, não era diretamente a Grunenthal. Teve uma farmacêutica aqui no Brasil que produzia. Então eles alegam que isso não era a mesma substância, que era um similar. Como vocês lembram da farmácia, o similar pode mudar, adjuvante e tal. Aí tem relato aqui, quer dizer, olha como é que era. Os pacientes, quer dizer, os filhos dessas mulheres que sofreram o efeito da substância, eles tinham que fazer prova de vida periódica e eram feitas no consulado da Alemanha e tinha que ter um comprovante do INSS, que tem todo um protocolo. E aí eles receberam cartas. Carta enviada a brasileiros, o México também, na Finlândia. A fundação informa que todos deixariam de receber a pensão porque a instituição identificou que o medicamento Sedalis não pertencia a Grunenthal. Claro que não, mas a molécula é a talidomida, é o que causou o problema. Tá vendo como é que é manipulado o negócio? Quer dizer, anos depois, 60 anos depois, ainda querem prejudicar mais ainda a vida dessas pessoas. Depois vou passar o link da reportagem para vocês. Saiu no jornal lá do Rio Grande do Sul, tá? O ZH Saúde. Tá? O que mais? Mais no hall. Cansa não. Tá ficando melhor. Os últimos são espetaculares. Isso aqui é só um approachzinho para vocês verem que eu falei com relação à psiquiatria. Aonde a indústria deita e rola na psiquiatria. Por quê? Se vocês lembrarem, a DSM-5 não saiu. Na DSM-4, cada DSM que saía, qual era o problema que estava acontecendo? A psiquiatria estava transformando qualquer forma de comportamento encaixando numa caixinha de uma patologia. Né? Qualquer coisa, por exemplo, quantos transtornos vocês lembram aí de cabeça depressivos já existia na última DSM? Um monte. Se você ler aquilo ali, você vai se encaixar em alguma coisa. Então, e aí o que isso favorece a indústria? Ou por que a indústria apoia isso? Porque se tem uma patologia diagnosticada nova, tem um medicamento novo indicado para essa mesma patologia. Por exemplo, disforia pré-menstrual. Lembram disso? Que é um tipo de transtorno depressivo.
os estudos científicos em cima desse comportamento não conseguem significativamente distinguir entre uma menstruação, né, um período comportamental da menstruação severa para uma disforia classificada na DSM. Como é não há significância nos parâmetros de diferenciar isso. Mesmo homens podem ser incluídos em alguns dos parâmetros. Então, eles também têm que ser tratados com os medicamentos? Estão entendendo? Então, quanto mais classificações ramificarem, quantos transtornos de ansiedade vocês lembram que tem? Milhares. De depressão, que eu me lembro de cabeça, 14. Assim, só rapidinho lembrando aqui. Então, por isso que é o berço da indústria farmacêutica, que é onde como dizer, ela joga com o maior peso no marketing em cima dos psiquiatras. E dizendo, esse medicamento é melhor. E aonde ela esconde mais o jogo. Porque se o cara tiver um efeito... Por exemplo, eu não ia falar do Prozac agora, mas já vou falar do Prozac. Prozac em 88, Eli Lilly, né? A fluoxetina. Quando saiu... Nossa... Qual é o mecanismo de ação dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina? Quem fez farmaco já lembra. Inibe o SERT. Certo? O SERT é um transportador presente no neurônio pré-sináptico. Então, eu vou inibir aquele transportador, porque os níveis de serotonina, noradrenalina, não é a hipótese de neurotransmissão na depressão, estão reduzidos. Então, você vai melhorar aquilo ali, aumentar para você melhorar o comportamento, o humor dos indivíduos. Muito bem. Então, o Prozac, ele atua, os inibidores seletivos, atuam igual às anfetaminas, é ou não é? Qual é o mecanismo de ação das anfetaminas? São substâncias agonistas adrenérgicos indiretos. O que é que elas fazem? Elas podem inibir o transportador ou inverter o sentido de liberação do transmissor. Não muda o humor? Não muda o comportamento? Mesma coisa aqui. Então, eu tomei o Prozac e me senti bem. Claro, faz o mesmo efeito que a anfetamina. Qual é a outra substância que faz isso? A cocaína não faz isso? Ela não inibe o NET? Ela inibe o NET. Ela aumenta a noradrenalina. Tá entendendo como ele já puxa o gatilho aqui, se vocês prestarem... Então, desde o início da década de 90 e mais, os efeitos adversos. Você está utilizando, por exemplo, transtorno de disforia pré-menstrual, transtorno de depressão, classificado como um subtipo de transtorno depressivo. Legal. Você trata com o Prozac, a fluoxetina, ou qualquer um da classe ali. Muito bem. E os efeitos adversos? Você vai tratar os indivíduos... Qual é um dos principais efeitos adversos inibidores seletivos de recaptação? É a perda da libido sexual, não é? Você vai tratar o indivíduo, vai agredi-lo e inibindo a libido sexual dele. A indústria já sabia disso. Outra coisa, benzodiazepínicos, desde a década de 60, a indústria, como a Roche, já sabe que causa dependência. Isso não foi relatado. Os inibidores seletivos de recaptação também causam dependência, porque agem igual a anfetamina, igual a cocaína. Também vão causar dependência. É papo dizer que não causa. É lógico que causa. Pelo mecanismo é o mesmo. Outra, a Eli Lilly escondeu um ensaio mostrando, vou repassar para vocês esses trabalhos, mostrando que aumenta o índice de suicídio em pacientes com depressão maior, dependendo da dosagem que for usado o Prozac, no caso, aumentava o índice de suicídio. Não contava isso. Eles mudaram o termo. Eles diziam que alterava o comportamento dos indivíduos. Tem um livro que descreve bem isso, outro livro que descreve bem isso, que é o Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. Um trechinho do livro para vocês. As pessoas que promovem a dependência de drogas ilícitas, como a heroína, são consideradas párias inescrupulosos da civilização moderna. Em comparação, os promotores de medicamentos lícitos tendem a ser encarados como fornecedores de um bem social altruisticamente motivado. Esse é o lance. Não se cria uma sociedade,
para proteger a vida da população, uma ONG, um governo se agita contra a indústria. Por quê? Muito dinheiro. Vocês estão vendo no tempo de pandemia o que é que o dinheiro faz? O dinheiro engana. Ele é um passaporte para poder, para você ter poder sobre as pessoas, para você controlar coisas. É isso. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho com a Liga da Farmaco de a gente fazer uma meta-análise sobre o Remdesivir. O que é o Remdesivir? Era uma molécula que estava sendo estudada, um antiviral, estudado para o tratamento do Ebola. Deram uma volta 360 nele para estudar no SARS-CoV-2. Beleza? Já viram nos trabalhos divulgados e na aprovação da Anvisa? Vocês já leram qual é a aplicação clínica do Remdesivir? É um grupo estritamente pequeno de pessoas que podem receber. Quanto custa hoje, com dólar hoje, uma terapia completa de 5 a 10 dias com Remdesivir? Mais de 18 mil reais. Será que é tão eficaz assim? Já vou contar o caso do Tamiflu em 2009, para vocês saberem. Então outro livro muito legal, Corporate Crime. Eu acho que esse aqui tem em PDF, dá para pegar na rede. Mais um aqui no Hall da Vergonha. A Pfizer pagou 2,3 bilhões de dólares em 2009 ao governo americano. Maior fraude da atenção à saúde na história do Departamento de Justiça. Depois, uma subsidiária dela admitiu a culpa. Por que eles faziam? Eles mentiram no rótulo e nos estudos relacionados a 4 medicamentos que eles estavam lançando. O Bextra, isso aqui tudo nome comercial vendido lá fora. O nome comercial aqui eram outros. Bextra, qual era a substância? Valdecoxib, retirado do mercado em 2005. Como vocês estudaram, os AINES, COX 2 seletivos, potencial de danos no coração. O Geodon, imagino que seja Geodon. Ziprasidona, antipsicótico. Zivox, linezolida, antibiótico. E lírica, imagino que lírica, pregabalina, tratamento de crises de epilepsia. Eles mentiram com relação a essas substâncias. Vou dar um exemplo. O Zivox, a linezolida, a Pfizer alegava que o medicamento era melhor que a vancomicina. Ela dizia aos médicos e às sociedades médicas que o Zivox custa mais de 8 vezes o valor da vancomicina. Só que os estudos mostram, e a própria Pfizer fez estudos internos dela, mostrando que a vancomicina é mais eficaz que o Zivox para as indicações das determinadas infecções bacterianas a qual ele é aplicado. Então ela teve que, por isso, pagar, ela pagou propina a profissionais de saúde para prescrever. Aí, o que a indústria faz? Vocês vão saber disso. Vão sentir na pele isso. Eles fazem o que a gente, não sei se vocês já ouviram falar, se na metodologia da pesquisa comentaram, ensaios de semeadura. Já ouviram falar o que é um ensaio de semeadura? Vou traduzir rapidamente o que é ensaio de semeadura. Eu, representante farmacêutico, chego no consultório de vocês. Doutora Rafaela, o negócio é o seguinte, estou lançando o Zivox. Zivox é espetacular. Esqueça qualquer outro antibiótico. Vancomicina é pinto. Senhora, prescreva aqui o Zivox. Vou lhe dar, claro, um passeio ao Caribe. Vou lhe dar aqui algumas... Antigamente tinha o Porcão Rios, né? Dava para receber... agora não tem mais. Mas enfim, o Mocelim. Acho que o Mocelim, não sei se ainda sobreviveu, mas tem o Mocelim. Senhora, prescreva, por favor, porque isso vai ser um ensaio. A senhora observe a senhora vai observar os seus pacientes após a prescrição, passa um relatório para a gente e a gente divulga. Isso é um ensaio de semeadura. É divulgado? Nada. É só para vender mesmo. Você vai lá, prescreve e tá tudo certo. Agora, se você relatar que tem problema, aí já era. Aí você vai ser um pária, vai ser perseguido, vai ser, entendeu? Ou esse aqui é interessante. AstraZeneca, nossa vacina de AstraZeneca, Oxford. Tá acabando, tá acabando. Eu sei que eu falo muito, mas tá acabando.
Eu falei que a psiquiatria é a especialidade médica onde a indústria deita e rola. Fraude, corrupção, pressão sobre os médicos, sociedades médicas dentro da psiquiatria. Em relação à química, é nos estereoisômeros que o pulo do gato acontece para a indústria. Vocês lembram o que é o estereoisômero? Então, duas moléculas, duas molequinhas lá, uma espelhamento da outra, só que num fármaco, sempre que tem o estereoisômero, uma molequinha é ativa, a outra é inativa. A AstraZeneca foi a responsável pela síntese do omeprazol, inibidor de bomba de prótons. Isso, na aula lá de farmacologia do trato gastrointestinal, a gente vê, são os fármacos que hoje tiveram a linha, doença do refluxo, Zollinger-Ellison, úlceras, principalmente úlcera H. pylori, tá lá. Ultrapassou o uso, que ainda é muito prescrito, mas ultrapassou o uso dos antagonistas H2, ranitidina e assim vai. Mas a AstraZeneca lançou o omeprazol. O que é que aconteceu? Depois de um tempo, a patente ia vencer. O que é o omeprazol? O omeprazol é um estereoisômero. Uma porção ativa, uma porção inativa. O que é que a AstraZeneca fez? As empresas, as outras farmacêuticas, estavam com um genérico pronto para ser posto no mercado. Muito mais barato que o omeprazol. O que a AstraZeneca fez? Ela isolou a porção ativa. Qual é a porção ativa do omeprazol? Tá aqui, ó. Esomeprazol. Esomeprazol nada mais é do que a porção ativa do omeprazol. É a mesma molécula. Ele custa 30 vezes mais que o omeprazol, pelo menos na época do lançamento. Mas ele hoje é mais caro, bem mais caro que o omeprazol. Não chega a 30 vezes, mas é bem mais caro que o omeprazol. E aí? Ela convenceu os médicos de que o esomeprazol era muito melhor do que o omeprazol. Através ela fez um teste. Qual foi o teste? Ela pegou pacientes, administrou 40 miligramas de esomeprazol e 20 miligramas de omeprazol e disse, olha, a eficácia do esomeprazol 40 miligramas é melhor do que do omeprazol 20. Claro, você deu o dobro da mesma molécula, como é que não vai ser mais eficaz? É óbvio que vai. E por incrível que pareça, em 2006, o grupo de fármacos, um dos mais vendidos no mundo, eram os inibidores de bombas de próton. A caixa vê quanto é a caixa do omeprazol. Vê. Se for o trimagnésio, esse esomeprazol, eu acho que ainda é mais caro, mas 117. Vê do omeprazol. Ela convenceu a AstraZeneca, convenceu os médicos a prescreverem esomeprazol e conseguiu. O lucro foi absurdo, as vendas do esomeprazol dispararam. Ela mentiu e mais, ela não isolou o esomeprazol e vendeu, ela registrou de novo, dentro daquela patente que ela tinha do omeprazol, ela registrou como uma nova patente. E mais, ela substituiu o omeprazol, era comercializado como cápsula. O que ela fez? Ela substituiu por pastilha. Então, as farmacêuticas que já estavam R$14, então, uma custa 117, outra custa 14. É a mesma substância. Uma é estereoisômero, a outra é o isômero ativo. É a mesma coisa. Ela substituiu. Então, as farmacêuticas que já estavam com o genérico pronto, que era muito mais barato, não puderam vender. Iam ter que voltar para os ensaios de bioequivalência. Então, aqui são dois trabalhos que mostram exatamente sobre esse uso exacerbado. Isso aqui também aqui é do BMJ, onde ele relata... Pô, estraguei a surpresa final, aquela é a última. Que essas substâncias, como vocês veem na aula de farmacodigestório, qual é o principal para você tratar algumas patologias gastrointestinais? Mudança de estilo de vida. Se você fizer mudança de estilo de vida, você pode controlar os sintomas iniciais, pequenos sintomas relacionados àquelas patologias. Você não precisa prescrever um omeprazol. Não tem necessidade disso. E aqui, nesse short review, ele fala, ó, entre 25% e 70% dos pacientes que tomam essas drogas não tem indicação para isso.
Só que isso gera, olha quanto foi em 2006 essa não indicação, quanto custou em euros aos governos na Europa. 10 bilhões de euros que a AstraZeneca ganhou. 10 bilhões de euros em um ano, só com o inibidor de bomba de prótons. E aqui, ó, o Nexium é o esomeprazol, que saiu... era melhor que o Losec. Losec é o omeprazol quando foi lançado. Aí eles usaram lá o estudo 40/20. Esse estudo aqui, que eu vou depois deixar com vocês, tá? E gastaram muito, eles gastam muito em marketing, mas vejam, 500 milhões de dólares em marketing. Quanto é que eles lucraram? 10 bilhões de euros. Ótimo. Vamos gastar em marketing. E por último, para a gente ir embora felizes da vida, impactados pelos fatos que o professor Pedro acaba mostrando aqui, e é para pensar mesmo, estamos aqui na pandemia, né? Doença infecciosa, respiratória, SARS-CoV-2, beta-coronavírus, em 2009, influenza A, H1N1. Particularidades, cada um, semelhança, também eles têm. A Roche, mais uma vez, a Roche, em 2009, fez os governos europeus e americanos gastar bilhões para armazenar o Tamiflu. Como é que eles fizeram esse pulo do gato? Eles declararam que o Tamiflu, ou seu Tamivir, reduzia internações hospitalares, 61% dos indivíduos, complicações secundárias em 67% dos indivíduos, infecções do trato respiratório superior em 55%. Eles eles nunca mostraram os dados, aliás, isso aqui nunca foi em julgamento, a Roche nunca pagou por isso. Esse caso aqui, ela nunca pagou, nenhum governo meteu ela na justiça. Apesar que eu vou mostrar para vocês que tem dados mostrando que isso é falso. O seu Tamiflu não é mais eficaz do que aspirina, paracetamol, para sintomatologia de gripe, não é. Ela no máximo reduz em 21 horas o tempo de internação. O que é isso? Muito pouco. Para o que foi, para o preço na época valia mais do que vale hoje. Eles utilizaram... Aí, o que aconteceu? Eles venderam essa ideia. Um médico pediatra japonês, o Hayashi, ele questionou isso. Ele disse o seguinte, não, peraí, mas essa eficácia está errada, eu não estou observando isso nos pacientes. Mesmo os pacientes pediátricos, né, as crianças, eu não estou observando nada, nenhuma melhora. Esse quadro aí que vocês estão falando está errado. E ele disse mais. Esses dados, eles não estão mostrando os dados brutos. Eles estão sustentados numa meta-análise feita por... Deixa eu ver se eu coloquei. Saiu nesse trabalho aqui, ó, Neuraminidase Inhibitors, The Story Behind the Cochrane Review. Cochrane é uma instituição independente, pesquisa independente, que faz meta-análises, faz revisões em cima de... É onde vocês podem confiar. Tá? O que a Cochrane fez? Ela fez uma meta-análise baseada no estudo que tinha à mão. Mas desde 2002... Os estudos iniciais já mostravam que o Tamiflu não era tão eficaz assim. Desde 2002, um estudo canadense mostrou que o Tamiflu não era insuficiente as evidências que ele reduzia complicações, hospitalizações. Mas a Roche, em 2005, afirmou, não, tem os efeitos que eu mostrei para você, e foi baseado aonde? Qual foi o principal estudo que foi? Esse aqui do Kaiser, de colaboradores. Só que o Kaiser é como é que eu vou dizer para vocês? Ele é um pesquisador fantasma. O Kaiser não existe. E mais, os colaboradores do artigo, todos eram funcionários da Roche. O artigo publicou, ele é uma meta-análise que a Roche diz não participar, baseado em artigos que pegaram os dados da Roche, que a Roche liberou, que foram poucos.
Então, uma meta-análise de 10 artigos. Só 2 foram publicados. 8 não saiu em revista nenhuma. E aí saiu, em cima desse resultado, é que a Roche divulga. Olha, 67% está certo, diminui, como é que é? Complicações secundárias, reduz internações, tarará. O Hayashi, esse médico japonês, disse, não, isso está errado. Porque essa meta-análise, a Roche não libera os dados completos, a meta-análise não é... Tem 8 trabalhos ali que eles se baseiam que nunca foram publicados, então não faz sentido isso. Como é que eles estão garantindo isso? E realmente o Tamiflu não tem. Isso depois, vários trabalhos, alguns acharam alguma relação, mas sempre baseados, usando essa meta-análise do Kaiser como padrão, e outros não. Aí em 2009 a Roche teve, a FDA mandou uma menção para a Roche, dizendo que eles eram proibidos, o oseltamivir não foi aprovado nos Estados Unidos. Logo, a Glaxo lançou o Zanamivir, tentou lançar o Zanamivir, que é um análogo, inibidor de neuraminidase. Não foi aprovado, tá? Na Europa, mas o que aconteceu? A Glaxo, inflamada, mandou uma carta entre aspas, né? Mandou um documento para a FDA, e aí o que aconteceu? Aí a coisa é meio nebulosa, no livro ele não explica isso, mas dá para entender que provavelmente rolou uma corrupção. O FDA, como consequência, o diretor-geral demitiu o bioestatístico que era responsável pela análise do Zanamivir, que tinha negado o Zanamivir e que estava analisando o oseltamivir, aprovou o Zanamivir e, como consequência, aprovou também o oseltamivir, tá? Então, também teve fraude aqui, teve corrupção e que provavelmente fez com que fosse aprovado. Mas os trabalhos seguintes mostram que não é melhor que a aspirina, nem o paracetamol na sintomatologia, nem nada disso. E, por fim, um relato, tá, em cima do livro, que ele descreve na página 3 que o principal problema do nosso sistema de atenção à saúde é que os incentivos financeiros que orientam e impedem seriamente o uso racional, econômico e seguro dos medicamentos. A indústria farmacêutica é próspera nisso e exerce um forte controle da informação. A literatura de pesquisa sobre medicamento é distorcida de forma sistemática por meio de ensaios com delineamentos e análises imperfeitos, publicação seletiva de ensaios e dados, supressão de resultados indesejados e artigos redigidos por escritores fantasmas. Os escritores fantasmas redigem manuscritos por contrato, sem revelarem sua identidade nos artigos, os quais têm médicos influentes como autores, entre aspas, embora eles pouco ou nada tenham contribuído para o manuscrito. Então, é um aprendizado. Se puderem, leiam esse livro, peguem essa referência e obrigado, um beijo. Tem muito mais coisa, mas não dá tempo de falar tudo, já falei pra cacete, vocês já não aguentam mais, é isso. Contei um pouquinho das histórias aí por detrás da indústria farmacêutica.